Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí quando você pula para o versículo 22, a gente vai ler um pouquinho mais. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte com a finalidade de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Espírito Santo, tu és o revelador desta palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor fale nos nossos corações, que o Senhor fale com cada um de nós aqui nesta noite. Se existir no nosso meio alguém que precise de cura, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha trazer cura, Senhor, para a vida desta pessoa nesta noite. Se alguém precisa, Senhor, conhecer o Teu amor, que lhe seja revelado nesta noite. Nós te damos graças por tudo, e em nome de Jesus é que nós estamos aqui para a Tua glória. Amém. Amados, esse texto é um texto muito precioso das Escrituras, como preciosa são todos os textos das Escrituras. Mas este em especial, neste momento, ele fala de uma situação muito interessante, muito especial. Ela está dentro de um contexto, é um contexto onde Jesus realiza a primeira multiplicação de pães. E ele está diante de um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas andam em direção a Jesus, para um deserto onde Jesus havia se retirado, para poder, de alguma forma, encontrar um alento, encontrar significado, encontrar cura, encontrar algo de bom, de fato. E elas vão atrás de Jesus, mas as circunstâncias postas é que depois que Jesus encontra com essa turma, existe uma necessidade objetiva, uma necessidade clara, uma necessidade primária. E que necessidade é essa? Bom, aquela turma não tem o que comer, ela não tem alimento, eles estão num deserto e é difícil então a gente conseguir alimentar essa população toda. E a primeira proposta que é dada é a proposta do dispersar aquela multidão. Nós olhamos para a nossa possibilidade, os discípulos olham para as suas possibilidades, mas eles não olham para as possibilidades do Cristo. Às vezes nós estamos diante
de uma multidão de pessoas à nossa volta e nós olhamos e dizemos assim, nós não temos nada o que fazer por essas pessoas. Porque nós olhamos as nossas limitações, olhamos aquilo que mais nos caracteriza, que é a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, além do fato de que tudo isso demanda alguma energia, dispensa tempo, tem a ver com mover-se, com dedicação, com doação, e é para nós então melhor dizer assim, cada um se vira. É melhor cada um tomar o seu rumo, cada um cuidar da sua vida, cada um dar os seus pulos, mas no reino de Deus não existe isso. Não existe essa estrutura de dar os seus pulos. É interessante quando a igreja se reúne, porque esta é uma palavra que nós sacralizamos de alguma forma, mas igreja é uma palavra do grego eclesia, e que significa, por exemplo, os chamados para fora, uma reunião de condomínio do lado de fora de algum lugar das suas casas, é uma igreja. Agora, a igreja do Senhor é uma outra realidade, de tal forma que existe muito ajuntamento, e este ajuntamento é chamado de igreja, mas ele tem e traz um valor, ele traz para qualquer movimento que vai crescendo e que vai agregando e que vai ajuntando muita gente, ele gera um valor a este movimento. Todo líder, seja ele político, religioso, todo aquele que de alguma forma tem alguma coisa a ensinar, aquilo que ele ensina tem a ver muito com a quantidade de gente que para ouvi-lo. É certo que Jesus, em um determinado momento, pergunta para os seus discípulos do que o povo diz que ele é, ou quem o povo diz que ele é. E a resposta dos discípulos é o seguinte: alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, ou que o Senhor é João Batista, ou ainda um dos profetas. E ele se volta para os seus discípulos e diz assim: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E a maneira como aquele povo olha é uma maneira superficial, é uma maneira que não busca de fato a relação. Quando a gente não quer saber de fato da identidade de uma pessoa, a simples informação que nós podemos obter dela, olhando para ela ou sabendo o que ela faz, para nós é suficiente. Mas quando a gente tem o objetivo de se relacionar com alguém de fato, e relacionamento demanda comprometimento, demanda trabalho às vezes. Eu falo de um amigo que eu fiz na faculdade e que ele um dia chegou e falou assim: Morango, eu queria andar com você. E aí eu falei: mas você quer andar comigo para quê? E ele, tudo bem, comecei a andar com ele, né? E aí eu descobri que ele morava perto da minha casa e às vezes eu passava, dava carona, já contei essa história aqui. Mas às vezes eu chegava lá, ele não estava, eu não sabia se eu ia, se eu ficava, se eu dava uma volta a mais, ou esperava um pouquinho mais. E aquilo de alguma forma me tirava do fluir natural da minha vida, né? E uma vez ele me ligou num domingo e falou: Morango, o que você está fazendo? E eu falei assim: fala, brother, o que você quer? Ele falou: não, é que eu estou aqui no Zona Norte. Eu falei: mas o que você está fazendo aí no Zona Norte? Ele falou: sabe o que é? Eu vim pregar para uns caras de madrugada. Ele pregava para um povo que ficava nesses esses prédios que não terminaram de fazer, abandonados. E chegou lá, tinha um cara que tinha caído do terceiro andar. E ele então chamou o SAMU, e levou o cara, e levaram o cara lá para o Zona Norte. E não tinha então, quando deram alta, como voltar. Então ele ligou para quem? Para quem ele considera amigo, para quem se relaciona com ele. É um cara que... E eu também, à medida que me dispus à relação, eu me disponho a esse tipo de coisa. Né? Ele não vai ligar para você, ele não conhece você, ele vai ligar para mim, ele me conhece. E eu queria ficar sossegado na minha casa, domingão, depois do almoço. Não, vou lá, chega lá, o cara está com a cabeça enfaixada. E participamos disso. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a relação demanda sempre essas questões de envolvimento. Por isso é importante saber o nome, saber quem é, quando a gente quer relacionamento. Tem muita gente que se aproxima de Jesus
não quer saber direito quem é Jesus. Pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias, pode ser qualquer um desses profetas, desde que de alguma forma ele contribua com a minha necessidade, desde que de alguma forma ele venha ao encontro da necessidade que eu coloco como demanda para ele. Então, se ele pode suprir essa demanda, não me importa quem ele é, desde que ele supra a minha demanda. Mas ele olha para os seus discípulos e os discípulos dizem assim, ele diz assim, e vocês, quem vocês falam que eu sou? E até que Pedro tem aquela fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje tem muita gente se aproximando de Jesus a partir das suas demandas. Não querem de fato ter relacionamento com Jesus. Mas Jesus não se importa muito com isto. Esse povo está todo aqui atrás de Jesus, ele tem uma demanda para Jesus, e a primeira fala dos seus discípulos é: ema, 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 cada um com os seus problemas, né? Não é isso? Vamos dispensar essa turma. Só que não é isso que Jesus nos ensina a fazer. Esse final de semana nós tivemos um congresso, a Rita participou, né, Rita? Foi muito interessante, e aquilo que a gente ouve e aprende do Senhor, ele tem uma expectativa por parte do Senhor. É que você aprendeu e sabe, então você vai obedecer aquilo. Que você agora tem consciência daquilo e que aquilo não é para você avaliar, tá? Igual o judeu que chegou para o Rabino e falou assim: Rabino, ele fala, meu filho, não, dos 10 mandamentos eu já estou cumprindo 9. 9 mandamentos eu já estou cumprindo perfeitamente. Aí o Rabino perguntou assim, mas qual que você não está cumprindo? Ele falou, não, na hora eu escolho. Foi ruim a piada, não, perdão, gente. Eu não sei contar muita piada, mas eu estou melhorando, cara. Vocês podem ter certeza, isso aqui já é um plus. A gente vai avaliando o critério da palavra, se naquele momento é bacana, se serve para mim, se é conveniente, eu obedeço. Mas se de alguma forma aquilo é contra mim, eu olho para aquela palavra e falo, bom, não é bem assim, fulano interpretou diferente, a gente começa com esses subterfúgios, né? Mas se você é um discípulo de Jesus Cristo, o que você aprende de Jesus é, ema, 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 não é cada um com os seus problemas. O que você aprende é, se o Pai é nosso, o irmão é meu. Dá para entender isso, não? Uma vez que nós somos filhos do mesmo Pai, a pessoa que está ao meu lado, ela tem a ver comigo, sim. Se a minha vida puder servir para ajudar ela em alguma dimensão, é nesse sentido que eu sou chamado. Eu não sou chamado a me preservar, eu não sou chamado a esconder o pão. Eu sou chamado a partir o pão. É dessa forma que Jesus faz. E nós, como os discípulos de Jesus, somos chamados a andar nas mesmas pegadas do Senhor. De tal forma que Deus, todos os dias, lhe dá um cenário de pessoas que estão à sua volta faminta. E você olha para a sua condição e diz assim, mas eu não tenho como ajudar. Não serve para nada estes 5 pães e esses 2 peixinhos diante dessa multidão. Não serve para nada em você, como você também não serve para nada, porque a palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos inúteis. Mas quando nós oferecemos a nossa inutilidade ao Senhor, quando nós colocamos na mão do Senhor aquilo que nós olhamos e falamos, mas isso é tão pouco, Ele vai tomar isso em suas mãos, Ele vai levantar aos céus, Ele vai agradecer ao Pai, e aí Ele vai começar, a partir desse pouco, a alimentar uma multidão de pessoas. Porque a gente fica olhando para a nossa condição, para a nossa necessidade. Este é o contexto que está acontecendo. Dá-lhes voz de comer. Você tem parentes, você tem amigos. Eu ouvi um negócio nesse final de semana que eu nunca tinha me atentado. A primeira coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante, é que a maioria das heresias da igreja nunca é promovida por alguém que começa a caminhar no Evangelho. Ela é sempre promovida por alguém que já está estudando muito tempo as Escrituras. Às vezes o que
alguém que está começando na caminhada faz é replicar uma heresia que ela aprendeu. Mas ela nunca é promovida por alguém que está caminhando. E a segunda coisa que eu ouvi que eu achei muito impressionante é que a maioria, nos Estados Unidos, os caras gostam muito de estatística. E eles fizeram uma estatística do seguinte: a maioria dos cristãos, depois de 3 anos de convertido, perderam a conexão com todos os seus amigos não crentes. Não conseguem mais ter vida social fora da igreja. Não conseguem mais se relacionar. É o sal dentro do saleiro. Não salga o mundo. Não conserva o mundo. Não dá sabor ao mundo. Não serve para absolutamente nada, o Senhor vai dizer. 3 anos de conversão. Nós perdemos, e eu comecei a avaliar a minha vida, eu falei, caramba, é mesmo. Eu recebi um WhatsApp de um irmão amado, que está preocupado com outro querido, e ele falou assim, cara, meu amigo não quer ouvir ninguém, meu amigo está nas drogas, meu amigo está com problemas. Eu falei assim, cara, ele não vai ouvir ninguém a não ser você, nessa hora. É você que ele vai ouvir. E é você que o Senhor vai usar. É você que vai ser boca de Deus, mão de Deus. Isso dá trabalho, dá. Mas é assim que é. Quantas pessoas à sua volta que a primeira impulso que você tem é dizer assim, vou me afastar dessa pessoa, vou pedir para ela ir embora, que eu tenho que cuidar da minha vida, e ela vai com fome. Sendo que você tem lá um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe que você poderia colocar na mão do Senhor e dizer assim, Senhor, está aqui, ó. O que eu tenho é isso aqui não serve para nada. Imagine se pega aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixes e começam a dividir. Os estudiosos vão dizer que são cerca de 20.000 pessoas que estão ali reunidas. Quer dizer, se fosse depender daqueles 5 pães e daqueles peixes, todos morreriam de fome. Mas quando eles pegam isso e dão na mão do Senhor, o Senhor dá graças e isto multiplica. A igreja não cresce a não ser por multiplicação. Nós é que inventamos a tal da adição. Nós queremos enfiar gente na igreja sem experiência. Mas filho de Deus é aquele que é gerado pelo esperma de Deus, pela palavra de Deus, que você, se cria no Senhor Jesus Cristo, carrega dentro de você. Existe um ministério sobre a sua vida, é o ministério da reconciliação. Alguém já disse que todo cristão que não é um missionário é um impostor. Deus quer, de alguma forma, se expressar a partir da sua vida. Sempre foi assim. Em Gênesis está escrito que Ele fez você e a mim, a sua imagem, a sua semelhança, para governar como Ele governa. Deus quer ser visto em você. Ele só quer que você se disponha nas mãos dEle, porque Ele assim decidiu fazer. Ele decidiu tocar em gente a partir das suas mãos. Ele disse assim, eu queria agradecer demais vocês, porque teve um dia lá que eu estava com muita fome e vocês me deram um McDonald's. Teve um dia lá, rapaz, que eu estava com frio danado e vocês me deram uma blusa legal. Aquela vez que me prenderam, eu queria agradecer vocês que vocês foram me visitar. Aquela vez que eu estava doente, eu queria agradecer vocês porque vocês foram lá estar comigo. E aí a galera falou, mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? E aí ele diz assim, quando vocês fizeram a qualquer um destes pequeninos, a mim me fizeram.
A única maneira de se relacionar, de fazer algo para Deus, é fazendo algo às pessoas. O Evangelho nunca pode ter um fim em mim, ele sempre é uma realidade que atua na minha vida e através de mim. Este Evangelho que tem um fim no ser humano, é exatamente isto que ele é, um fim. Ele não é o Evangelho, é um Evangelho que acaba. A minha vida é para mim, Deus é para mim, o Evangelho é para mim, eu quero ir para o céu. Tem gente que quer ir para o céu, não quer nem saber se Jesus está lá. Gente, não quer abrir um pouquinho essa porta, não? Ótimo. Vocês querem que ligue o ar ou deixe assim? Tá bom? Tá de boa? Então tá bom. Este Evangelho para mim não tem nada a ver com Jesus. Ainda que carregue o nome de Jesus, ainda que carregue uma Bíblia, ainda que esteja sustentado por uma tradição, não tem absolutamente a ver com o Espírito de Jesus, porque o Espírito de Jesus é o Espírito daquele que se dá, daquele que percebe que a vida não é para ser salva, uma vez que já é salvo, mas é para ser dada, doada, desperdiçada. É como este bálsamo, este vidro de perfume que é derramado, e que porque é derramado, perfuma todo lugar. Valeu Roberto. Este cheiro vai permeando. Nossa, que benção isso aqui. Ficou bom para vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Como que tem sido o Evangelho? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Comunitariamente entre nós, o que nós temos aprendido? Por que às vezes eu não quero compartilhar o pão? Porque às vezes também a gente recebe um pãozinho mofado, velho, não é verdade? Bolorento, não tem nada a ver de novidade, não tem graça. É um pãozinho, é um pão duro que o diabo amassou com o rabo. E aí você vai trazer mais um para essa realidade, você fala, meu Deus do céu, que vergonha do Vart. Eu tenho um amigo que tem essa expressão, eu não posso contar para vocês o que é esse negócio, mas ele fala assim, que vergonha do Vart, porque é um evangelhozinho tão esquisito, que Paulo vai dizer que não é o evangelho, é uma outra realidade, é uma abominação, é mais do mesmo. É o Deus que castiga, é o Deus que você não fizer, é o Deus que não sei o que lá, e o cara está ali abafado, carregando aquele peso nas costas, enquanto Jesus está dizendo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você está com um saco de Votorã nas costas, e alguém está falando para você, viu, você precisa compartilhar esse saco de Votorã com o outro. Você precisa jogar um saco de cimento nas costas de alguém também. É quase que uma raiva, né? É descontar, já que eu estou carregando. Quando eu era moleque, eu lembro de uma coisa. No fundo, a penúltima casa da minha rua ficou para alugar um tempo. E tinha um pé de romã lá, né? E um dia a molecada ia lá para comer romã, eu saí correndo na frente e entrei primeiro na casa. E eu entrei com uma vontade naquele pé de romã, gente, tinha uma romãzona desse tamanho, eu enfiei a mão assim e fui puxando, só que na hora que soltou, eu escutei já veio 2 ferroadas na minha orelha aqui, cara, um marimbondão, e a molecada foi chegando bem na hora, o que eu fiz? Segurei o choro e falei, ali tem. E tinha o Bebeto, o filho do professor Alberto, foi diretor do Vicente Rijo. Coitado, ele entrou lá para pegar, na hora que ele puxou os marimbondão, pau, pau, pau. Então é mais ou menos isso que a gente faz, cara. Eu estou carregando um saco pesado nas costas e eu quero que o outro carregue também. E Jesus está falando, não, gente, o Evangelho é bom e o Evangelho é novidade. O Evangelho é a graça sendo manifestada. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre o texto que nós estamos lendo é este contexto onde o Senhor está chamando a mim e a você a sermos estes garçons da graça de Deus. Existem pessoas na sua escola, existem pessoas no seu trabalho, existem pessoas no trânsito, existem pessoas que você nunca viu na vida
e elas estão desesperadas por pão, pelo pão nosso de cada dia, que é Jesus. E a sua vida, ela é este veículo desse pão. É por meio de você que Deus quer salvar outras pessoas desta vida enclausurada, apequenada. Mas o texto vai continuar a falar, ele diz que depois que isso acontece, Jesus então resolve se retirar para orar. Mas o texto tem uma fala, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Bom, deixa agora a multidão comigo, eu vou cuidar da multidão, eu quero que vocês atravessem, peguem o barco e vão andando nessa direção. Este lago, na verdade, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, mas eles estavam indo numa transversal, era mais ou menos uns 14 quilômetros de travessia. E o texto fala que Jesus os impeliu. Bora, vamos, vai lá. É Jesus dando este gás, fazendo com que aquela rapaziada se mexa naquela direção. Só que se vocês atentaram para o texto que nós lemos, ele está mandando eles irem para o meio de uma tempestade. Ele está mandando aquela turma ir para o meio de uma tempestade. O pessoal está lá, já remando um tempo, já está distante, alguns estádios, de repente, aquele vento que entra ali no vale do Jordão, naquele cânion que é formado ali, ele vira um canudo e começa a dar contra o barco daquelas pessoas. E Jesus deixa. Jesus não só impele, como Jesus só vai encontrá-los na quarta vigília da madrugada. Às vezes o que o Senhor quer fazer conosco é nos colocar no olho do furacão. É nos colocar no meio de uma situação em que você veja a sua realidade. Eu, quando estou no mar, o que eu contemplo é a minha pequenez, ou a minha pequeneza. Quando eu estou eu estava numa cidade, e era uma cidade muito bonita, mas havia um negócio era um vento tão impressionante, só que a maneira como a cidade era construída, às vezes você entrava em alguns lugares que você não tomava aquele vento, o vento era cercado, mas na medida que você saía daquele lugar, uma esquina que você virasse, ficava difícil de você andar, tamanho vento que ele era contrário. Atlanta. E eu comecei a querer andar e aquele vento me jogando para trás. Você começa a ver, é um soprinho da natureza. Às vezes você vê o vento batendo e levantando casas, galpões, carros, vacas. E você olha e fala, gente, como eu sou pequeno, porque em mim existe a presunção, a ideia de como Deus eu sou. A ideia de que eu posso, mas eu não posso nada. E a ideia do que eu posso, eu uso ela segundo a minha conveniência. Quando é para eu me desgastar, eu digo, mas eu não posso fazer isso. Mas quando é para eu me proteger, eu digo, mas eu não posso fazer nada. Ela fica sendo regida por esta conveniência, onde a única coisa que é salva é o velho homem, vamos dizer assim. Que é mantida enquanto coluna daquele que sempre faz aquilo, inclusive ir à igreja, se é que isto é possível, porque igreja não se vai, igreja se é. Frequentar um grupo, fazer algo, desde que isto gere alguma importância, algum significado para mim. Havia uma moça que ela resolveu não casar para cuidar da sua mãe. E viveu a sua vida assim, só que quando a mãe estava para falecer,
Não é que estava para falecer, a mãe foi ficando velha, e em um determinado momento a mãe falou assim, cara, eu vou fazer um inventário e já vou deixar tudo certo para que não aconteça a briga depois. E quando ela olhou para o testamento, ela disse assim para a mãe, mãe, eu não casei, eu abri mão da minha vida para poder cuidar da senhora, ficar com a senhora, agora no testamento a senhora me dá uma dessa? Daí a mãe disse assim, filha, me diga quanto foi o seu trabalho que eu faço o cheque. Ela não fez aquilo para a mãe, ela fez aquilo para ela. A ideia é, eu vou acumulando dividendos, favores. É igual o filho que fica diz, há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens? E você não me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Por isso, queridos, não é o que você faz, é em que direção você faz. É para a glória de quem que você faz. Se é para a sua glória, se é só para você, ou se aquilo tem a ver com a glória de Deus. Não me venha falar sobre o que você faz. É importante você fazer, porque Deus quer que você seja um instrumento de saciar a fome das pessoas. Mas isto não pode ser feito na dimensão daquilo que me glorifica, daquilo que me coloca no centro. Isso tem que ser feito como adoração. Isso tem que ser feito como orientação do caminho em que eu vou seguir, que é Jesus. Não é algo que eu faço para ser, é algo que eu faço porque sou. Se eu sou filho de Deus, logo a verdade é para mim. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, meu Salvador, e Ele é a minha vida. De tal forma que eu não falo a verdade para ir para o céu e não ir para o inferno. Eu falo, a verdade é a dimensão da onde eu devo andar, falar, agir, porque a verdade é o que eu sou em Jesus. Não é mais o medo do inferno ou o prêmio do céu. Essas coisas inviabilizam a relação e o Evangelho é relacional. Deus te quer, Deus te ama. Nós perdemos essa perspectiva do Evangelho. Você entende o quanto Deus fez e o quanto Deus agiu na direção de ter relacionamento com você? Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém. Deus se basta por definição, mas o nosso Deus é o Deus que o olho não viu, o ouvido não viu, nem ninguém conseguiu perceber. O nosso Deus é o único Deus, é o Deus que se dá, é o Deus que ama, é o Deus que se encolhe à dimensão de ser humano para poder olhar no olho do ser humano, para poder entender o ser humano, para poder ser um com o ser humano, e partilha tudo o que é. A Bíblia vai ensinar que Ele nos concede a sua própria natureza no nosso novo nascimento. E não só o que é, mas tudo o que tem. A palavra de Deus vai dizer que nós nos tornamos seus herdeiros. Porque Ele quer você. Deus ama você. Deus não precisa de você, mas Deus quer você. E à medida que Ele te trouxe, à medida que você rende a sua vida e o seu coração a Jesus, é para que você também possa ser canal deste mesmo amor que habita o coração de Deus e o coração de Jesus em relação às pessoas que estão à sua volta. O Senhor compele os seus discípulos ao barco e eles estão então no meio da jornada, e aí o vento começa a bater e o barco vai quase a pique, e às vezes nós vemos isso na nossa vida, a impressão que nós temos é que Deus nos abandonou. E o próprio Deus, quando aparece nessa situação, Ele ao invés de nos causar pacificação, Ele nos causa medo. Nós estranhamos a situação com a presença de Deus. Parece que aquele que vem andando sobre as águas é um fantasma, é uma assombração.
É alguém que vai complicar a nossa vida. Parece que aquela turbulência, aquele vento todo, aquela tempestade não combina com a presença de Deus. Mas é justamente neste momento em que a presença de Deus é necessária e percebida. É quando as coisas estão difíceis, é quando o barco está virando, é quando o vento está batendo, é quando o mar está agitado. É nesta hora que Deus vai aparecer. É nesta hora que o Senhor quer aparecer, e parece que quando você o vê, você fala, é um fantasma, é um negócio doido, não pode ser Deus. Não, é Deus. E Ele quer chegar para você, e Ele quer entrar no barco. Ele só quer entrar no barco. Ele só quer entrar no barco da sua vida. Ele só quer compartilhar o barco. E aí diz que Pedro, como agente, eu fico vendo o tempo inteiro, eu fico, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Estamos aqui no caminho certo? Não, o caminho é uma pessoa, cara. Desde que você esteja em Jesus, qualquer caminho é caminho. Qualquer estrada é estrada. É o que ele disse a todos os homens de Deus descritos nas Escrituras. É o que ele disse, por exemplo, a Jacó. Jacó, eu sou contigo por onde quer que fores. Jacó falou, esse lugar aqui é o lugar de Deus, é a casa de Deus, esse aqui é Betel. Daí ele fez no lugar. O Senhor falou, não, você está maluco, é isso que nós fazemos. Nós fazemos de lugares, endereços para Deus. Deus quer agir na sua vida, mesmo que ela esteja turbulenta, dificultada pelas circunstâncias da vida que lhe envolve. E então Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, mande que eu ande sobre as águas, mande que eu saia do barco. E aí ele fala, vem. Veja que ele não faz uma oração, veja que ele não evoca realidades, nada. Ele simplesmente fala, vem. E aí Pedrão vai. Eu fico imaginando Pedro pisando na água e vendo a água virar ladrilho. Cara, ele deve ter sentido um negócio, falar, rapaz do céu, eu estou andando aqui, cara. Ele deve ter ficado muito feliz com essa experiência. Ele era um homem experiente, ele era um homem do mar, ele era um pescador. Ele sabia, toda a realidade dele estava em xeque, porque toda a realidade dele dizia que a densidade da água é menor do que a densidade do corpo humano, de tal forma que se você pisar na água, você vai afundar. Se você quiser andar como quem anda em terra firme, como quem anda em ladrilho, a realidade diz, você vai submergir, você vai morrer. Às vezes a sua realidade, você está olhando para ela, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você experienciou, você precisa saber que ela está em xeque diante de Jesus. Porque a realidade é Jesus, a realidade não é aquilo que você vê, a realidade que o Evangelho nos traz é a realidade da fé. É a realidade da palavra de Deus. Então ele diz, sai. E ele pisa ali e sai e começa a andar sobre as águas. Mas o texto vai dizer que em um determinado momento ele começa a olhar para as circunstâncias. Vê se isso na sua vida, meu amado. Vê se os seus olhos não têm na circunstância um imã e o seu olhar como um metal mesmo. Que nem diz a música nova aí. De tal forma que é difícil para você não olhar para a circunstância. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque é assim comigo. Eu vou olhando as circunstâncias e aí às vezes eu vou ficando com medo. Mas aí vem prontamente, diz o texto, o Senhor pega na sua mão e cumpre a finalidade para a qual ele veio. Ele te coloca no barco e ele entra no barco com você. Ele quer estar com você.
E ele fala assim: Pedro, que fezinha, irmão. Ele diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. As lutas na nossa vida servem para a única coisa: para que Deus seja adorado, para que o testemunho seja irrefutável da ação de Deus na sua e na minha vida. Eu não sei, amado, qual problema você está passando, eu sei dos meus, mas eu sei que ainda que a minha fé seja pequena, o meu Deus é grande. Ele é grande em misericórdia, Ele é grande em amor, e Ele conhece perfeitamente, e Ele lembra que a gente é pó. É por isso que Ele vem prontamente, é por isso que Ele está disposto a estender a mão, a dar a mão, a segurar a sua mão, a te colocar no barco. E quando isso ficar evidente, as pessoas vão olhar para a sua vida, e elas vão ter esta convicção a partir da sua vida, do problema que você passou, da sua fraqueza, da sua limitação, da sua tentativa de andar em direção a algo que é maior do que você. E elas vão dizer assim: só Deus, só o Senhor. E este testemunho, amado, você não pode esconder. Você não pode pegar este pão e enfiar debaixo do seu braço. Isto é para que as outras pessoas possam ter a oportunidade de ver a glória de Deus manifestada na sua vida. É Deus dizendo a você: dai-lhe vós mesmo de comer. É Deus dizendo assim: olha, filho, filha amada, eu quero que todos saibam que a luta que você está passando, ela não é nada diante do seu Senhor, que a sua vida está guardada nas minhas mãos, que você já morreu comigo, e que você já foi sepultado comigo, que você já desceu ao inferno comigo, que você já foi julgado comigo, mas que você também foi ressuscitado comigo, de tal forma que a sua vida está segura em Jesus. Dá para entender isso, amados? Tudo o que acontece aqui está relativizado, porque Jesus venceu a morte, porque você morreu e ressuscitou com Jesus Cristo, porque naquela cruz você foi atraído, porque no corpo de Jesus você foi incluído, porque você foi amado de forma constrangedora pelo amor de Jesus, que lhes constrange e faz você pensar de forma lógica que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu para que você fosse liberto de ter esse olhar só para si, para as suas capacidades, as suas possibilidades, de tal forma que quando você está diante de uma situação que você não dá conta, a única coisa que lhe sobra é o desespero. É a vida daqueles que só têm um olhar fixo no seu próprio umbigo, contam somente com a força do seu braço e pensam ter a condição de sustentar todas as realidades à sua volta. Mas quando as coisas saem do seu controle, o que sobra é o desespero, um medo. O medo passa a ter o direito de ser o conselheiro da sua vida. Tudo que você faz por medo. Tudo que você não faz por medo. E o Senhor só está falando: sai do barco, brother. Você tem medo, eu estou aqui. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu, para que os que vivam não vivam mais para si, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que significa isso, irmão? Arrisca. Ouve a voz do Senhor. Sai do barco. Não tenta proteger a sua vida, não. Senão você vai perder a grandeza da obra que Jesus quer fazer através de você. Jesus falou assim: se você quiser proteger a sua vida, você vai perder a sua alma. Ele não está falando de morrer para o inferno, gente.
Ele está falando de uma realidade aqui. Muitas igrejas estão lotadas nesse exato momento, porque as pessoas querem salvar as próprias vidas. Elas estão lá porque elas não querem ter problemas. Mas se o Senhor for muito misericordioso com elas, o Senhor vai as impelir. Vai dizer assim: pega esse barco e vai para o meio da tempestade, porque eu vou lá encontrar com você lá. Lá você vai experimentar da minha ação, da minha prontidão, da minha salvação, e todos vão ver, e quem vê vai adorar e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Gente que lota auditórios com essa realidade, pregações que são feitas no sentido de você se salvar e se dar bem, pregações que são feitas a partir daquilo que transforma adoração e vida cristã em sacrifício, porque o sacrifício de Jesus Cristo não é mais suficiente, precisa ser retocado. Quarta-feira nós estudando lá na minha casa o capítulo 5 de Gálatas. Os Gálatas ouviram o evangelho da graça, creram no Senhor Jesus Cristo, mas depois começaram a serem incomodados, a mudar para o evangelho da circuncisão. E o que era esse evangelho da circuncisão? Era uma fimose que era feita nos homens. Por quê? Porque só crer no evangelho não basta, você precisa de um retoque. Nos nossos dias, essa circuncisão se manifesta de várias outras formas. O próprio servir na igreja passa a ser uma forma de circuncisão, uma forma de sacrifício, uma forma de distinguir você como um especial. E se você não for, nós temos uma série de necessidades aqui, amados. Eu sempre falo das necessidades aqui, mas ninguém aqui vai, primeiro, ser ensinado que isso é condição para estar mediado diante de Deus, para estar abençoado diante de Deus. Porque nós não buscamos gente que não está abençoada para fazer alguma coisa aqui. Nós buscamos gente que já foi abençoada com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Se você já foi abençoado, tem oportunidade aqui para você servir. Agora, vão se criando expedientes, maneiras de aprisionar as pessoas, de pôr medo nas pessoas, e tudo que o Senhor quer fazer é libertar você, porque esta é a missão dele. Em Lucas capítulo 4, ele diz que ele foi ungido com um propósito: pôr em liberdade os cativos. Tem alguém preso? Tem alguém com medo? O dia que ela descobrir que ela é amada de forma perfeita, pelo Deus perfeito, esse medo vai ser lançado fora, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Todo aquele que teme ainda não está perfeito no amor, ainda não sabe quanto é amado por Deus. Nós precisamos entender que a missão do Senhor é pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos. Eu me deparo com muita gente na minha caminhada e que ela diz assim: meu Deus, cara, eu fiquei 3 anos comendo um negócio, como é que eu não via isso? Não vê mesmo, né, Mamal? E você vai falar, o cara fica bravo com você ainda, ele fala: herege! Não, eu fui pregar uma vez em uma outra cidade, num conselho de pastores. O Maurício Mantovani estava comigo nesse dia. Não podia falar, mas tudo bem. Tô brincando. Aí, cara, na hora que eu terminei de pregar, veio um pastor. Eu falei: vou falar um arrozinho com feijão, sabe? Aquele arrozinho com feijão bem feitinho assim, uma batatinha frita, um ovinho fritinho ali, um negocinho.
Falei, vou pregar um negocinho assim, cara. Na hora que eu terminei de pregar, veio um pastor, depois veio outro pastor, e o pastor falou assim: rapaz, você despregou o que os 4 últimos pregadores pregou aqui. Aí eu olhei para o Maurício, e o Maurício teve uma fala que foi interessante. O Maurício falou assim: Alexandre, nós estamos numa fase que só de pregar o evangelho, parece que você está pregando algo diferente. Parece heresia, cara. Só de falar da graça. Tem muita gente aí, cara. Não é possível. Em nome de Jesus, o Senhor está nos encorpando, o Senhor está fazendo a gente crescer. Mas não é para a gente crescer. É para a gente poder servir. Esse pastor que veio falar lá, ele veio do Kansas? Estados Unidos. E a igreja dele cresceu. Dizer a igreja dele, entende, gente, essas terminologias. E aí, logo os outros pastores crescem o zóio. O que você está fazendo aí que a sua igreja... Eu quero ter esse sucesso aí. Ele falou assim: irmão, você está disposto a ter sucesso no ministério? Eu falei, claro. Ele falou assim: nos Estados Unidos, sucesso é definido por 3 coisas: prédio, quantidade de gente e dinheiro. Perdão, gente. Só a Raquel que pegou. Vou fazer assim então, vou fazer o contrário. Prédio, gente e dinheiro. Ficou pior. Prédio, gente e dinheiro. Tá difícil, né, Roberto? Roberto tá se roendo aqui de... Ele falou assim: você está disposto a ter sucesso e ver a sua igreja diminuir? Ver a sua arrecadação cair? Daí diz que os caras já não querem muito ouvir o que ele quer fazer. Você tem que entender em que time você está jogando, irmão. A igreja de Jesus Cristo não cresce por adição, ela só cresce por multiplicação. E multiplicação é vida gerando vida. É vida gerando vida. O resto é proselitismo. Jesus falou assim: vocês dão a volta no mundo inteiro para fazer um prosélito. Sabe o que é um prosélito? É um cara que não era da sua igreja, que virou da sua igreja. E aí ele diz assim: depois vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Então, amados, Jesus está no seu barco? Você está assustado com o problema aí, com a dificuldade? Saiba de uma coisa: Deus até dá uma força para essas coisas acontecerem na nossa vida, para que Ele possa chegar, para que você possa ter a experiência de que Ele é bom, de que Ele é presente, de que Ele ama você, de que tudo à sua volta a morte está relativizada, inclusive. Por quê? Porque Ele já morreu e ressuscitou, e você já morreu e ressuscitou com Ele. Simples assim. Simples assim. E se isso for bom para você, se o fato de Deus te amar a ponto da cruz for bom para você, você não pode esconder esse pão. Tem muita gente precisando desse pão, morrendo de fome. Dai-lhes vós mesmo de comer. Tá bom, amados? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós queremos louvar ao Senhor porque o Senhor tem se revelado de forma graciosa a cada um de nós. Eu peço, Pai, que a Tua bênção esteja na vida de cada um dos meus amados irmãos aqui. E eu sei, Senhor, que esta palavra tem a condição de molestar as suas almas até o fim das suas existências, de tal forma que ela nunca mais vai poder ficar indiferente ao que foi dito. Ela pode até negar, ela pode até não querer, mas ela jamais poderá ficar indiferente, porque o Senhor é aquele que nos chama a um relacionamento pessoal. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é aquela que coloca um fim em nós
para fazer de nós novas pessoas. Ser do teu reino não é pertencer a um grupo religioso, não é ter o seu nome inscrito num hall de membros de uma denominação. Ser do teu reino é ser teu filho. Ser teu filho é ter o teu DNA, é ter o teu espírito habitando. Por isso, Pai, que ninguém aqui se satisfaça com menos, que ninguém se engane a si mesmo, mas que em nome de Jesus o Senhor vivifique as nossas vidas pelo poder da tua palavra e faça de cada um de nós este instrumento do pão, de partir o pão, do pão nosso que desceu do céu, de comer a carne de Jesus e de beber o seu sangue e de partilhar deste pão com as pessoas que estão cativas, cegas, oprimidas, empobrecidas, diminuídas, porque o Espírito do Senhor está sobre nós também. A mesma unção que estava em Jesus está em nós, porque nós estamos em Jesus. Por isso, Pai, faz de cada um de nós um instrumento do teu amor, da tua graça, da tua liberdade, da tua cura, da tua segurança, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor repreenda Satanás na vida de cada um de nós aqui e nas famílias aqui representadas, que ele receba da tua parte, Senhor, uma repreensão, que, como diz a tua palavra, tu mesmo os repreendas, Senhor. E que nas nossas famílias haja espaço para o semear da tua palavra. Dá-nos a nós ousadia, graça e compromisso de quer que a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça outra coisa qualquer, que façamos tudo de uma forma que o Senhor seja glorificado, que a tua pessoa seja vista. Abençoa assim, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós pedimos por esta região, Senhor. Dá-nos a graça de ser instrumentos do Senhor nessa região em que o Senhor nos colocou. Dá-nos a graça de ser bênção nesta cidade, com simplicidade, com leveza, com graça, com amor, porque o Senhor nos amou primeiro. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá pessoal, acabou agora o nosso estudo aqui na Palhano e eu senti sua falta, você que não pôde estar aqui. Mas eu gostaria de convidar você a estar com a gente no próximo encontro. Na realidade, acontece todos os domingos às 19 horas, aqui no Centro de Convenções do Hotel Londres Star, do ladinho do Buffet Atlântico e do ladinho, pertinho aqui, a 900 metros do Shopping Catuaí. Venha pra cá, tem estacionamento aqui em frente, tem o ônibus que passa aqui em frente, você da região da Gleba aqui, venha pra cá participar com a gente, estudo bíblico na Palhano, todos os domingos às 19 horas. O Evangelho é lindo, a religião não presta. Um beijo.